Marcos Dantas. 7h04, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, dando sequência à nossa série de entrevistas com os novos secretários da gestão aqui de Caicó. Nós já recebemos aqui nos estúdios na última semana Sérgio André, secretário de Saúde, e hoje a gente recebe Evanide Nóbrega, que é a nova secretária de Saúde aqui do município de Caicó. Secretária, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio 95 e do programa, né? E espero que eu possa contribuir com as questões da saúde de Caicó. Você era até poucos dias secretária de Saúde do município de Serra Negra do Norte. Agora recebeu o convite e assumiu uma secretaria com maior estrutura. Há diferença de uma para outra, não? Entre as atividades, não. Porque o que a gente faz como secretário de saúde num lugar, a gente faz como secretário de saúde em outro lugar. Caicó, claro que tem bem mais complexidade, né, do que Serra Negra do Norte. Mas assim, em Serra Negra, como eu já tinha trabalhado na parte, eu sou administradora de formação. Então, eu sempre trabalhei no assessoramento técnico ao gestor. Então, São Gonçalo foi a grande escola de aprender a fazer empenho, pagamento, essa parte mais burocrática. Em Serra Negra, aí é que foi a escola, porque Serra Negra a gente faz. O sistema de informação a gente faz. A parte técnica, eu já tenho experiência de muitos anos, né? Na parte técnica, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde de Caicó, trabalhei 16 anos, 12 foi como coordenadora de recursos humanos. Então você conhece tudo da Secretaria? Então eu já conheço, eu chamo da velha guarda. A velha guarda eu conheço toda, né? A parte jovem. Mas assim, eu já consegui me reunir com muitos serviços, porque Caicó tem uma expansão maior. E eu disse a eles o seguinte, de tudo eu conheço um pouco, né? Alguns eu conheço demais. Mas o dia a dia de uma secretaria, a gente aprende todo dia e a gente ensina todo dia, né? Isso é que é importante. E certamente os desafios hoje da saúde de Caicó não são os mesmos de quando você trabalhou como coordenadora, não é isso? Não são. Caicó hoje é uma cidade de mais de 70 mil habitantes, né? Com várias demandas em expansão e em crescimento. Se você andar pelas áreas de Caicó, por exemplo, se você vier por fora para entrar pelo Alto da Boa Vista, você já vê todo loteado. Se você andar pelo Itães, você vê todo loteado. Se você andar a expansão do Paulo VI, de tudo por ali, onde tinha terreno, Caicó cresceu. Então, por lado do Castelo Branco, Caicó também cresceu. Então, claro que, por exemplo, se você olhar os loteamentos, eles não são saneados e não tem calçamento, né? Então, existe um desafio muito grande. E por que é que eu estou falando isso? Porque numa cidade onde ela é saneada e calçada, você não vê verminose. Um exemplo, você não vê verminose. Então, a gente tem um desafio e não é a saúde sozinha, é uma administração que precisa interagir numa engrenagem para poder dar certo. Por exemplo, se os meninos passaram o final de semana limpando lixo em Caicó, a gente sabe o que é que as consequências que o amontoado de lixo traz, né? Por exemplo, no caso das unidades de saúde, nós temos uma empresa que faz o recolhimento do lixo hospitalar. Menos mal, porque tem município que nem isso tem. E fica muitas vezes a céu aberto, né? Então, os desafios realmente em tudo a gestão está encontrando. Como é que foi ter assumido a parte da saúde em meio a uma pandemia? Eu acho que esse é o desafio maior, viu, Marcos? Porque no caso do município, vou tomar como exemplo Serra Negra. Serra Negra, a gente desde março, que já vinha fazendo os decretos, né? Organizando as coisas. E em Serra Negra nós passamos 3 semanas sem casos. Os casos aumentaram depois, não foi nem depois das eleições em Serra Negra. Foi depois de 2 festas que aconteceram em Caicó, do qual todos os municípios vieram para Caicó com essas festas. Você pode prestar atenção que o pico maior começou daí. Depois, as festas de finais de ano. Então, sexta-feira, por exemplo,
Eu fui a Natal com o prefeito. Nós fomos para a governadora lançar, né, a vacinação, dizer como é que as coisas iriam acontecer. E eu cheguei em Caicó, era quase 10 horas da noite. Mas parecia um sábado de festa de Santana. Tudo lotado. Tudo lotado, bar em tudo quanto. Por onde eu andei, os bares estavam lotados. Então, isso é complicado, porque assim, gente... E aí eu queria fazer uma reflexão agora. O frequentador desse local é jovem. O jovem, ou ele tem pouco sintoma, ou ele quase nem tem sintomas. No entanto, ele leva para uma pessoa que está mais fragilizada em casa, que é o idoso. Um idoso que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem o que a gente chama de comorbidade. Então, aí começa o adoecimento lá, certo? Para isso, nós tivemos que juntar, e aí foi uma decisão em conjunto, juntar os 2 centros Covid para a gente diminuir a pressão lá no hospital. Então, hoje, atualmente, o centro Covid atende de 7 às 22 e de domingo a domingo, né? Então, assim, nós ampliamos o horário de atendimento e os dias de atendimento para diminuir a pressão lá no hospital. De domingo a domingo? De domingo a domingo e de 7 às 22. Mas para isso teve que, no caso, unir os dois. Suspender o do Boa Passagem. Foi porque quando a gente fez o seguinte, para tomar essa decisão, nós mapeamos os casos. A Boa Passagem atendia 30, 40 pessoas. E o centro atendia 200. Aí a gente, quando mapeou, onde é que esses casos estavam concentrados? No bairro Paraíba, no centro, por lado de cá. E uma fila que começava de madrugada lá no centro Covid. Então, nós unimos os dois para ficar no centro da cidade. No terceiro dia, não tinha mais fila, né? Quando os profissionais chegaram de manhã. Que aí eu imaginei, as pessoas começam a ter a segurança de que ela vai encontrar médico, enfermeiro e técnico de enfermagem de 7 às 22. Você não tem mais fila lá, as coisas começam a melhorar. No hospital, também diminuíram os casos que seriam por centro Covid atender. No entanto, aí vem um parêntese aí. A gravidade dos casos na segunda onda aumentou. Então, quem é que vai para o hospital? O paciente grave, o paciente que precisa ser entubado, o paciente que precisa de uma atenção hospitalar. Aí a nossa preocupação é porque, por exemplo, sexta-feira a taxa de ocupação hospitalar era 80%. E as ruas lotadas. E as ruas lotadas, certo? Então, é preciso fazer uma reflexão que a pandemia não acabou. É preciso fazer uma reflexão do uso da máscara. É preciso eu ter conhecido. Tem paciente que não tem sintomas. Nenhum. Mas nenhum mesmo. E o exemplo maior eu tive agora dentro de casa. Meu pai adoeceu sem nenhum sintoma. Quem adoeceu foi minha mãe. Certo? E aí aquela brincadeira, eu que estava na rua, eu fiquei imaginando, meu Deus, será que fui eu que adoeci e levei a doença para papai e para mamãe? Não, quem estava doente é papai sem nenhum sintoma. E minha mãe teve uma rinite. Certo? Então, assim, só que os cuidados, eu tenho um irmão mais velho médico, então os cuidados meu irmão tomou de conta de tudo. Mas nem todos. Às vezes o idoso, uma pessoa que fica sem sentir nada, a doença ela pode piorar no 9º ou 10º dia. Aí é quando o paciente vai para o hospital. Por que piora? Porque ela vai para o pulmão. Então, quando ela vai para o pulmão, aí já se torna mais grave a situação, certo? A Secretaria de Saúde, por exemplo, a atual gestão, a tendência é que ela mantenha os mesmos decretos da gestão anterior ou vocês estão pensando em novos decretos? Vai precisar de mais decreto. Então, hoje nós fizemos um apanhado dos decretos que já tenham sido organizados pela gestão anterior. Estamos nos reunindo hoje para estudar os decretos que tem e ver a possibilidade de organizar. Não dá para ter aglomeração agora. Não dá. Então, a gente vai estar agora, antes disso, a gente vai estar estudando e aí, com certeza, o prefeito vai estar vindo e dando esclarecimento, né, a vocês da imprensa, das mudanças que poderão ocorrer. Agora, você defende, por exemplo, mais decretos rigorosos, por exemplo, que se suspenda eventos na cidade. Qual a sua ideia com relação a isso?
Bom, como secretária de saúde, como profissional de saúde, o evento ele tem que diminuir. Ele tem que, se possível, suspender por um período até que as coisas se normalizem, certo? Com relação ao comércio, o comércio a vida tem que continuar. O comércio tem que continuar, a indústria tem que continuar. Mas o evento ele é supérfluo, né? A gente pode aguardar um pouco e tentar melhorar essa situação aí. Mas eu não queria me adiantar porque eu nem olhei os decretos. E aí, como a gente vai formar uma comissão saindo daqui, eu vou estar indo para uma reunião que a gente vai estudar os decretos que tem e organizar o próximo decreto, certo? Que deve ser divulgado essa semana. Muita gente sem usar máscara. A máscara é de uso obrigatório. Isso é uma consciência minha. Eu já posso ter tido a doença, mas eu preciso ter a consciência de que eu tenho que usar máscara. Não é isso? Sábado a gente reorganizou, colocamos as entradas na feira, 3. E quem foi para a linha para organizar a entrada, verificando temperatura e com álcool e com informações, e qualquer paciente que a gente encontrasse com sintomas, a gente encaminhava para o Centro Covid, uma vez que já foi um benefício, o Centro Covid está aberto sábado e domingo. Então, foram técnicos de enfermagem. Nós não colocamos outras pessoas como estavam. Técnicos de enfermagem que foram passar amanhã na feira. Tem gente que se chateou, porque estava se fazendo um trabalho de prevenção. É necessário um trabalho de prevenção, não tenha dúvida disso, né? A gente não pode parar com a prevenção e com os cuidados que a gente tem que ter. Você falou nessa questão, por exemplo, do funcionamento do comércio, eu concordo, é essencial que realmente a nossa vida continue, né? E claro que também há uma preocupação com a saúde, mas também há uma preocupação com essa questão da permanência, da manutenção financeira do próprio comércio também, né? Mas não dá para relaxar. Por exemplo, a gente observa aqui que hoje, nos dias atuais, não há mais tanta, digamos assim, preocupação, por exemplo, em medir a pressão dos clientes, medir a temperatura dos clientes e exigir, por exemplo, que o cliente, ao entrar naquele estabelecimento, use máscara. Isso são medidas que tem que continuar, né? Exatamente. Até para garantir que o comércio fique aberto. E outra coisa, Marcos, eu tocou também num assunto importante. Quem tem que dar conta disso é o comerciante. A iniciativa aí, ela é privada. Quem tem que ter o álcool 70 ou o álcool em gel ou o termômetro é o comerciante que tem que se organizar para organizar a entrada dele, a entrada do comércio dele, certo? Aí vai dizer, não, mas na minha loja todos já tiveram Covid. Sim, aí a população, o cliente que está entrando lá, aí a gente tem que prezar por aquele cliente. E esse cliente, ele pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um adulto. Eu vejo o seguinte, eu sempre coloquei para as meninas quando a gente está em conversa que, graças a Deus, que a gente tem um número muito pequeno de crianças adoecendo. Graças a Deus. Porque a gente não conseguiu ainda ter uma estrutura nesse estado. Se por acaso adoecer criança e adolescente, nós não temos estrutura para receber os pacientes doentes. Certo? Aí é uma preocupação. Então, vamos evitar. O que me custa usar uma máscara, que pode ser até feita caseira, né? O que me custa usar um álcool em gel? Andar com um frasquinho de álcool em gel ou um frasquinho de álcool 70. Ele ficou caro, mas agora ele já está barato novamente. Então, já dá para eu manter. A segurança é para mim e para aquela pessoa que eu amo, que está junto de mim, né? Isso é o que eu entendo. A vacina, quando é que chega em Caicó? A vacina, o governo do estado está na esperança de chegar dia 31, porque eu não sei se você viu na reportagem, houve um atraso de liberações dentro da Anvisa. Existem muitos questionamentos, né? Mas aí, para o Ministério da Saúde, a vacina chega esse mês ainda no Brasil, e dia 31 é a previsão dela chegar no Rio Grande do Norte. Segundo a reunião, quando ela chegar no Rio Grande do Norte, em 72 horas, a gente começa. Lá na reunião de sexta-feira, que foi o dia que a governadora lançou, foi garantido que os municípios receberão vacina e os insumos, ou seja, seringa e toda a estrutura que precisa vacinar, certo? Porque a gente tinha ficado naquela expectativa se ia dar conta da seringa, mas o governo do estado assegurou que nós vamos receber todo o material, inclusive a capacitação dos profissionais para vacinar.
Caicó será um polo, porque Caicó vai vir eles chamam de super câmara, que é para acondicionar a vacina de toda a região. Então, Caicó será um polo, mas a regional é quem vai estar fazendo isso para fazer a logística para todos os municípios do Seridó. Você tem ideia, secretária, quantas pessoas serão vacinadas em Caicó nessas 3 primeiras fases? Eu não tenho, agora não, mas assim, eu tenho as fases, certo? As fases que serão os profissionais de saúde, né? Que eles vão estar... Isso na fase 1, no caso. Na fase 1. Caicó vai seguir a vai seguir mesmo, porque o plano ele é estadual, né? Então Caicó segue o plano Nós do até estado. já divulgamos hoje. Sim. Fase 1, profissionais de saúde, pessoas de 75 anos e mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, são pessoas o quê? Que estão... De abrigos, dispensários, Sim, certo? População indígena, ribeirinhas, quilombolas. Aí na fase 2, pessoas de 60 a 74 anos. Sim. E na fase 3, pessoas com comorbidades. Exatamente. Comorbidade é aquela que tem hipertensão, tem diabetes, tem uma... Né, são as comorbidades. Os locais de referências para se vacinar serão os postos de saúde? Os postos de saúde, certo? A gente, assim, como foi o lançamento estadual, ainda vai ter as reuniões regionalizadas da vacina, que é para a gente saber todos os detalhes, né, de como é, porque, assim, a expectativa de muita gente, né, a expectativa é que eu quero me vacinar. Outra coisa que não sei se você também acompanhou, é o preço dessa vacina no mercado privado, que tá aquela confusão, se o Ministério da Saúde vai regular, aquela coisa toda. É uma outra preocupação, porque vai ter gente aí, que como a gente vai vacinar em fases e por grupos, então o município fica proibido de adiantar um grupo. Isso é como a vacina da influenza. Eu não sei, o primeiro grupo são os idosos, eu não posso adiantar uma pessoa que não é idosa. Mesmo que ela tenha comorbidade. Não posso. Eu tenho que seguir esse cronograma. Deixar bem claro, gente, que a vacina não chegou ainda. A gente está aqui não falando chegou. numa programação que está sendo desenvolvida para quando ela chegar. Exatamente, Ok, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Secretária, bom dia. Os exames que estão esperando a autorização vão sair? Dei entrada numa ressonância em julho de 2019 e ainda não recebi. Precisa explicar que essa logística ela é de todo o município, certo? Como é que funciona? Nós temos eu sei que para a pessoa que deu entrada, ela gostaria que fosse autorizado o exame imediatamente. No entanto, é preciso esclarecer uma coisa. Nós temos um teto financeiro, certo? Chamado de média e alta complexidade. E isso é por parâmetro populacional. Há muitos anos, mas há mais de 10 anos que não é atualizado esse parâmetro populacional. Então, digamos que no nosso sistema, eu tenho direito a 10 ressonâncias, mas para o tamanho da população que eu tenho hoje, já era para ser de umas 30 ressonâncias, entendeu? Esse é o problema. O que é que acontece? O teto financeiro que a gente tem, e não é só com exclusividade de Caicó, nós não conseguimos dar conta nem dos pacientes oncológicos. Por isso, todo município tem uma demanda reprimida, ou seja, uma lista de espera de exames de alta complexidade e muito mais de média complexidade. Porque eu não sei se as pessoas lembram, mas eu coloquei aqui que o Ministério da Saúde paga uma consulta com um especialista por R$10. R$10. Então, quem é o profissional médico e especialista que vem atender no município por R$10? Na tabela do SUS. Todo município tem que complementar. Então, essa complementação, ela não é de recurso federal, ela é de recurso próprio. Daí, por isso que a gente fica com uma lista de espera enorme. Mas quais foram as providências que eu tomei em relação nessa semana que eu cheguei? A primeira semana que eu cheguei. Pedi que lá na central de regulação, o pessoal está fazendo um relatório para eu ter conhecimento dessas entradas, para que eu me sente com o prefeito e veja qual é a decisão que a gente vai tomar e tentar amenizar essa situação durante esse ano. Porque o prefeito, o desejo dele é a gente trabalhar com 0 fila. Então, mas para trabalhar com 0 fila, eu preciso fazer um planejamento.
Então, solicitei quantas consultas tem de cardiologia esperando, quantas tem de pediatria, quantas tem de ginecologia, quantas tem de mastologia, quantas ressonâncias, quantas tomografias. Então, eu estou fazendo levantamento de tudo para eu chegar a dizer, prefeita, a realidade é essa. E pedi por ano, certo? Para que a gente pudesse... Eu cheguei no João 23 no sábado, uma senhorinha me disse, dona Evana, a senhora é a secretária de saúde mesmo? Sou. Eu estou com uma mamografia que dei entrada faz 2 anos, né? Então, assim, a gente estou fazendo todo esse levantamento para poder tomar uma decisão. Quando tomar uma decisão, a gente vem dizer como serão as coisas. É realmente uma escolha difícil, né? Porque você tem aí uma demanda reprimida, porém, novos exames que chegam a cada dia. Novos exames chegam a cada dia e o recurso bem pequeno. É um investimento de recurso próprio enorme, certo? Mas a gente vai... Não adianta eu chegar aqui e me precipitar e dizer a você, vai ser assim, se eu nem conseguir tomar conhecimento ainda de tudo. Pelo menos dessa lista de espera. Está na prioridade da gestão, da sua parte, inclusive, dar realmente uma finalidade àquele prédio onde funcionava, onde seria a UPA e depois se discutiu que seria uma policlínica. É possível isso? Aquele prédio, ele realmente vai ser a policlínica. Só que aquele prédio precisa fazer um processo de drenagem de água. O prefeito já está despachando, ele terá uma emenda para fazer. Os engenheiros já estão trabalhando na organização disso. Por quê? Porque quando der uma chuva, alagou tudo. Então, ali será a policlínica. A perspectiva da policlínica qual é? Vai existir um consórcio no Rio Grande do Norte, tomando como exemplo o Ceará e a Bahia, só que o Ceará está mais próximo. Russas já funciona assim. Como é que funciona? Os municípios, eu tenho uma demanda de cardiologia, então os municípios sentam, demandam sobre essas consultas de cardiologia e aí começa a organizar a oferta naquele município polo, que no caso será Caicó e Currais Novos na região do Seridó. E lá em Russas você tem até o transporte sanitário. O ônibus passa pegando os pacientes nos municípios de hora tal para trazer para o atendimento na policlínica. Caicó já foi decidido na gestão anterior, porque houve essa abertura do Ministério da Saúde, de que você poderia utilizar os prédios que foram construídos para a UPA e dar uma destinação para outro serviço. Caicó optou por ser a policlínica. Já foi discutido no Conselho Municipal de Saúde, que era o primeiro lugar. Depois do Conselho Municipal de Saúde, foi dado o despacho na bipartite, que é o colegiado do Estado com os municípios, e encaminhado. Aí onde a gente não conseguiu, ficou de saber se foi encaminhado para o Ministério da Saúde, como é que foi. Independente disso, precisa fazer a drenagem das águas lá, porque parece que há um encontro de águas, de bacia, de riachos, que precisa ser resolvida essa situação. Então, isso seria um projeto para o quê? Esse ano tem que sair. Tem que sair. Esse ano tem que sair. E como é que funcionaria a policlínica? Para que eu possa entender. A policlínica é o centro, onde é o centro clínico do município, que só funciona com especialidades, é a policlínica. Ela vai funcionar com todas as especialidades lá. Inicialmente cardiologia, reumatologia, dermatologia, ginecologia, uma série de endocrinologia, se eu não me engano, gastro, se eu não me engano, são de 12 a 14 especialidades, fora os exames. Certo? Tem mais pergunta aqui chegando, secretária. Como foi pegar uma secretaria com carros quebrados, sabendo que sua antecessora gastou mais de R$100 mil com a oficina nos últimos 6 meses? E também sobre os carros alugados. Vai continuar? E sobre o polêmico carro alugado que foi batido e comente-se que o mesmo estava sendo usado para fins particulares. Qual é a sua opinião? Eu vou começar de trás para frente. São 3 questionamentos. Né? Sobre o carro, sobre esse último questionamento, gente, eu sou uma técnica. Eu não tenho ainda todos os detalhes para eu chegar e dizer no rádio, que tem aqui a sua audiência ela é enorme, para eu chegar e dizer no rádio. Foi assim, assado. Eu não tenho todos os detalhes, então eu não queria falar sobre esse assunto. Entre a questão dos carros gasto de oficina, existem recursos diferentes. Existe recurso para investimento e recurso de custeio.
Carro que funciona 24 horas, ele leva à oficina. Aqui eu não estou dizendo o valor nem de nada, mas é exemplo de todos os municípios que eu trabalhei, a gente realmente tem um gasto enorme com a oficina de carro, certo? Eu não estou entrando no detalhe aqui porque eu não vi. O grande questionamento aqui, o grande problema que eu encontrei com relação a isso, é que a oficina que ganhou é em Natal, certo? Agora você tem conserto num carro de R$ 200 com um guincho de 800. Porque tem que um guincho levar para Natal. Complica bastante. Complica bastante. Então, isso daí, para mim, está sendo um problema. Certo? Eu tenho um carro, por exemplo, que é soldar um radiador. Que quando eu fui saber em Caicó, 170. Mas o carro não vai para Natal rodando. Tem que eu pedir um guincho para levar o carro para soldar um radiador de R$ 170. É por isso que justifica essa quebradeira na frota, não? Não sei. Não sei. Aí o outro detalhe. Sobre carro locado e carro... a gente já colocou num papel que o carro locado, ele para o município, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, eu não me preocupo com manutenção. Quem dá é quem logou. Quem dá é a empresa, certo? Não me preocupo com troca de óleo, não me preocupo com pneu, com manutenção do veículo. E eu pago um valor fixo. Então, eu posso fazer uma licitação somente do carro, com tudo isso por conta da empresa, e o motorista ser nosso, e a diária do motorista se viajar ser nosso. Então, se eu locar o carro por um valor fixo de 2.000, de 3.000, eu vou pagar aquilo ali, e a empresa é quem vai se responsabilizar. Eu tenho essa experiência, nunca tive problema, certo? E o carro pode trabalhar 24 horas. Então você vai continuar com os aluguéis de carros? Se eu puder, sim. São muitos aqui em Caicó? Não, pelo que eu vi lá são as ambulâncias, a ambulância principalmente. Olha, a ambulância quinta-feira não parou no plantão de levar paciente para o hospital com suspeito de Covid. Inclusive paciente que foi entubado no lugar onde ele estava. Então, a ambulância é um veículo, é como o carro da polícia. Eu acredito que não para de jeito nenhum, não. Se não tiver manutenção, não funciona. Tem 2 policiais aqui para comprovar por isso que eu já estou vendo aqui, já e comprovando. Eles com certeza vão comprovar. E se o carro da polícia estiver na oficina, o falatório dentro do município é grande. E sobre essa questão, por exemplo, do gasto de R$ 100.000 com a oficina nos últimos 6 meses, você acha exagero? Em 6 meses, acho não. A quantidade de carro que tem lá. Agora, eu não tenho os detalhes daqui como foi gasto 100 mil. Por exemplo, hoje eu estou com a equipe fazendo o levantamento dos processos pendentes de pagamento, certo? Na secretaria eu tenho outros processos pendentes de pagamento. Até sexta-feira a gente não tinha conseguido tirar os extratos. Então eu não sei o que tem para pagar e eu não sei o que tem em conta. Eu não sei o que é resta a pagar ou eu não sei o que é despesa desse anterior. Então eu estou fazendo um levantamento de tudo isso, porque até quinta eu não tinha conseguido ainda acessar os sistemas. Primeiro que quando se encerra a gestão, para. Não é que na transição não deixou para mim, não. É porque para. Encerrou-se um mandato. Mesmo que o prefeito fosse reeleito, mas encerrou-se um mandato. O ouvinte pergunta se a senhora vai dar continuidade à campanha de castração de animais. Eu vou me sentar com... eu já tenho alguns detalhes. Antes de assumir, eu conversei com uma pessoa... e eu já tenho mais ou menos como é que aconteceu em Caicó. E a gente vai sentar e verificar essa situação. Secretária, tem alguma previsão sobre o salário dos funcionários da saúde que estão em atraso? Pergunta o ouvinte. Houve uma reunião a semana passada com os sindicatos. Foi paga uma parte dos funcionários, dos trabalhadores e outra não, certo? E assim, pelo que eu conversei com o pessoal do processo seletivo recebeu e os efetivos não. Pelo que eu conversei. Então, ficou combinado com os sindicatos que quinta-feira o prefeito iria verificar a possibilidade, como é que estavam as situações, e quinta-feira tem uma reunião novamente com o sindicato para dizer. Mas o prefeito já deixou claro que a prioridade dele é janeiro. Dezembro é que ele vai estudar como é que vai pagar. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Marcos, bom dia, ouvintes da rádio e Evanite, secretária, que é Ricardo, agente de saúde. Sábado passado, nós participamos de uma intervenção na Feira Livre, onde a prefeitura fechou as entradas e as pessoas entravam à feira com acesso passando pela equipe de saúde, onde a gente verificava a temperatura e utilizava álcool nas mãos.
Mas, Marcos, Evaneide, o maior problema é a ignorância e irresponsabilidade das pessoas que não querem andar de máscara ou bota a máscara na frente do profissional. Quando a gente dá as costas, eles tiram as máscaras. Isso é feirante, cabeceiro, pessoas que vão para a feira comprar. Isso é um absurdo. A gente está vendo os hospitais lotados, as pessoas morrendo, e as outras precisam comprar, precisam vender, mas precisam ter responsabilidade com o outro. Foi preciso chamar a polícia em um momento, Evaneide, em um momento em que um dos feirantes chegou a brigar com o menino da vigilância sanitária, porque ele exigiu o uso da máscara para ele poder entrar. Então, assim, toda intervenção que tiver agora na Feira Livre precisa de ter um policiamento do lado para fortalecer, porque, na verdade, o Estado tem os seus decretos e a polícia representa o Estado. Então, mais do que justo que a polícia, ao ver uma pessoa sem máscara, mandar ela voltar para casa ou usar máscara. Porque é uma irresponsabilidade que os hospitais estão ficando lotados, as pessoas estão morrendo e eu tenho que fazer minha parte. E minha parte fundamental é usar máscara, que isso é velho, e conscientização que eu tenho que ter. Muitos reclamavam que não tinha máscara para a prefeitura dar ao transeunte ou a pessoa que estivesse ali para usar. Mas já pensou, se todo mundo usa, a prefeitura desse uma máscara, todo mundo, toda vez que você for na rua, a gente vai trabalhar só para ter máscara. E assim, Evaneide, é preciso urgentemente fazermos uma campanha de educação em saúde, porque só a educação e a saúde é que vai fazer com que as pessoas se conscientizem. Porque tem decreto, as pessoas não cumprem e fica nesse labacé. Já ouviu falar na expressão inferno? É daí para dentro. Porque é criança, é adulto, é jovem, é idoso, muito idoso, de usar bengalinha, entende? Então precisa urgentemente a gente intervir nisso, mas com as forças policiais, com a educação permanente, para que as pessoas se conscientizem. Obrigado, Ricardo, por sua participação. Secretária aí. Foi boa a intervenção de Ricardo, que aí ele só corroborou, né, com uma coisa. Mas escute, não dá para eu pedir apoio da polícia para a polícia estar obrigando o povo a usar máscara, não. Vamos aí organizar o que é a função da polícia e o que é a função da população e a função da gestão. A gente realmente precisa fazer um trabalho de educação, um trabalho que eu aprendi uma vez com uma amiga assistente social, que ninguém conscientiza ninguém. Cada um tem que ser de si mesmo para fazer as coisas. Mas nesse momento que eu coloquei no início do programa e estou colocando novamente agora a partir dessa fala de Ricardo, precisamos nos sensibilizar, nós, enquanto cidadão brasileiro, cidadão caicoense, de que o uso da máscara ele é obrigatório, de que o uso do álcool ele é obrigatório. Quem tem que ter o álcool é o feirante, porque a iniciativa é privada, não é pública. Nas repartições públicas terá o álcool, né? Nós não podemos ter máscara para a população, ofertar máscara para a população, porque nós temos que ofertar máscara para os profissionais de saúde. O consumo semanal de máscara para todos os serviços de Caicó somam 10 mil máscaras. Então, não há condições da secretaria ainda ter um custo com relação à máscara para a população. Agora, também a gente não pode criar problema na rua para a polícia e para a população, não é isso? Então, a gente vai fazer realmente um trabalho, melhorar, visitar cada feirante que estiver lá. Ele deve ser cadastrado na prefeitura, na tributação, em algum canto, do qual ele já vai receber as orientações de que ele precisa ter isso aí, certo? Agora, a polícia será essencial, se por acaso precisar, suspender as aglomerações de bares, principalmente de bares, porque Caicó, sexta de noite, era um sábado de festa Santana. Então, aí é o papel da polícia. O Vitor pergunta, processo seletivo da saúde com validade até dezembro deste ano, vai ser cancelado ou a gestão vai continuar? Não é que o processo seletivo era até dezembro. O processo seletivo, a vigência dele é fevereiro. Fevereiro desse ano. No entanto, a gestão anterior aditivou os contratos por um ano, certo? Então, assim,
Então, isso está sendo estudado pela assessoria, porque acredito que hoje a gente tem uma definição de tudo isso aí. Processo seletivo vai acontecer outro processo seletivo, porque a vigência encerrou. Vai encerrar em fevereiro a vigência. Então, a maior possibilidade de que aconteça um novo processo seletivo. Novo processo seletivo. Isso está ficando bem claro na sua fala e né, do prefeito Tadeu, exatamente, que teve aqui na semana passada. Exatamente. Né? É preciso entender, gente, o que é vigência de processo seletivo e o que é vigência de contrato. Como é que eu vou aditivar um contrato de 1 ano se o processo que antecedeu se encerra em fevereiro? E foi isso que aconteceu. Cirurgias de cataratas, tem previsão para retornar? Sim. Previsão de catarata, já estou sentando com os serviços. Primeiro o atendimento do glaucoma, porque o atendimento do glaucoma de Caicó estava para o final de semana de 9 e 10, só que estava muito recente. Então eu conversei com o Igor, o atendimento do glaucoma de Caicó vai ficar para as datas 22, 23 e 24. O que é o atendimento do glaucoma são aquelas pessoas que precisam de colírios, que vem do Ministério, que é o prestador que está habilitado junto ao Ministério da Saúde, fornece o colírio para aquelas pessoas a cada 3 meses. Então, o atendimento de Caicó do glaucoma será dia 22, 23 e 24. Ok. Os fornecedores que ainda não receberam dívidas da gestão passada, vão ter que ter mais um pouco de paciência. Vai ter que ter mais um pouco de paciência. Acho que eu já falei com uns 60% de todos os fornecedores e prestadores, pedir um pouquinho de paciência, porque eu não sei o que tem ainda de saldo. Então não tem previsão para pagar eles? Não, ainda não, eles têm paciência. Eu não fiz nem a senha ainda. Eu vou fazer de hoje para amanhã a senha para começar a ter conhecimento e sair. Secretário, obrigado pela sua participação. Com certeza, muitas perguntas não tivemos tempo de fazer. A gente pode até depois pensar em outra oportunidade de você participar aqui do nosso programa para falar sobre outros assuntos. Com certeza, muitas demandas e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a você a oportunidade, pedir um pouquinho de paciência à população, porque não adiantava. Medicação judicializada. Eu perguntei, faz quanto tempo você tinha recebido? 3 meses. Então, não tenho como resolver da segunda para terça, Então, eu quero só pedir um pouquinho de paciência. Quero pedir um crédito à população, porque eu tenho o desafio, como você mesmo colocou no tema, os desafios são enormes, mas a gente não tem, eu não vou atropelar o tempo e não vou passar os pés pelas mãos, como é o ditado popular. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter planejamento, como o próprio prefeito disse, a saúde é cara hoje em dia, por causa da tecnologia da medicina, mas a gente precisa, um trabalho enorme que a gente precisa ter em Caicó. E talvez o desafio maior é reorganizar a atenção básica. A gente precisa que a atenção básica funcione. E aí a gente vai estar... Estou tentando organizar um fórum de atenção básica. Quando tiver tudo organizado, eu quero pedir a você a oportunidade para vir aqui, para dizer como vai acontecer e depois o que a gente acordou. Então, tem muita coisa. Sexta-feira foi muito produtiva a reunião, mas eu quero deixar que o prefeito fale, certo? Junto com o Estado. E só agradecer a você a oportunidade. Obrigado, secretária. Conversamos com Evaneide